Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá, amigos! Mais um vídeo falando sobre a associação que será criada a favor da classe PCD. No entanto, nós estamos verificando que os amigos estão com dúvida a respeito do que seria essa associação. Então, por conta disso, eu resolvi fazer vídeos a respeito, talvez 2 ou 3 vídeos, explicando o que seria uma associação. E fiz seccionado em 2 ou 3 vídeos, não sei ainda a quantidade que dará, para ficar mais fácil o entendimento e que não fique muito prolixo este vídeo e fique de um fácil entendimento. Lembrando, eu vou tentar falar da maneira mais coloquial possível para que todos os amigos tenham conhecimento da pretensão e o que será feito. Pois bem, a associação ela somente visa trazer benefícios para os associados. Essa associação ela não é criada assim à torta e direito ou do nada. Existem requisitos legais que devem ser observados para a sua criação. E esses requisitos estão previstos no Código Civil. Vamos vê-los. O artigo 53 do Código Civil fala: constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Parágrafo único. Não há entre os associados direito e obrigações recíprocos. Artigo 54. Sob pena de nulidade, o Estatuto das Associações conterá a denominação, os fins e a sede da associação, os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados, os direitos e deveres dos associados, as fontes de recursos para sua manutenção, o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos, as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução, a forma da gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. Artigo 55. Os associados devem ter iguais direitos, mas o Estatuto poderá instituir categoria com vantagens especiais. Artigo 56. A qualidade do associado é intransmissível se o Estatuto não dispuser o contrário. Parágrafo único. Se o associado for titular de cota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência daquele não importará de per si na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro, salvo disposição diversa do Estatuto. Artigo 57. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimentos que assegure direito de defesa e de recurso nos termos previstos no Estatuto. Parágrafo único. Artigo 58. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma prevista na lei ou no Estatuto. Artigo 59. Compete privativamente à Assembleia Geral destituir os administradores, alterar os estatutos. Parágrafo único. Para as deliberações a que se refere o inciso 1 e 2 desse artigo, é exigido deliberação da Assembleia especialmente convocada para esse fim, cujo quórum será estabelecido no Estatuto, bem como os critérios de eleições dos administradores. Artigo 60. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do Estatuto, garantindo 1/5 do associado o direito de promovê-la. Artigo 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as cotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do artigo 56, será destinado à entidade de fins não econômicos, designado no Estatuto ou omisso este, por deliberação dos associados à instituição municipal, estadual, federal ou de fins idênticos ou semelhantes. Parágrafo 1º. Por cláusula do Estatuto ou no seu silêncio, por deliberação dos associados, podem antes da destinação do remanescente referido nesse artigo, receberem restituição atualizado o respectivo valor as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação. Não existindo no município, estado, Distrito Federal ou território em que a associação tiver sede, instituição nas condições indicadas nesse artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União. Pois bem, eu fiz essa leitura rápida para demonstrar que existem requisitos e eu vou falar pausadamente nos próximos vídeos, começando nesse, a respeito deles, para que vocês entendam e não tenham nenhuma dúvida, certo? Mas de maneira geral,
A associação, ela não tem nenhum fins lucrativo, ela não visa receber absolutamente nada. Os seus diretores não são remunerados. As associações, de maneira geral, são organizações que têm por finalidade a promoção de assistência social, cultural, representação política, defesa de interesses de classe, filantropia. Então, essencialmente isso. No caso do público PCD, será destinada tão somente para a classe PCD. Essas associações são pessoas jurídicas e são formadas pela união de grupos que se organizam para a realização de atividades não econômicas, ou seja, sem fins lucrativos. Nessas entidades, o fator preponderante são as pessoas que a compõem. São entidades de direito privado, não tem nada público, não existe nenhuma interferência política nele. Quem decide o destino são os administradores, que por sua vez estão sujeitos aos seus estatutos, ao seu estatuto e o que os sócios bem resolverem. Em uma associação não existe remuneração para seus dirigentes, nem distribuição de sobra entre seus associados, ou seja, não entra dinheiro para o bolso de ninguém. O que se mantém essas associações são as eventuais contribuições dos sócios, ou cobrança por um serviço prestado, contrato e acordos firmados, assim, doações, etc. Então ela precisa de numerário, então ela sobrevive dessa maneira, certo? Mas ela não tem fins lucrativos. Então, quem será beneficiado com essa associação serão os associados, as pessoas que ingressarem. Muito embora qualquer um poderia ingressar e de maneira indireta os que não ingressarem poderão vir a ter algum lucro. Mas exemplificativamente, por exemplo, vamos falar o que está pegando fogo no momento, que é o IPVA, IPI, ICMS. Esse ano o judiciário foi abarrotado de ações visando o reconhecimento da isenção e de que a Lei 17.293/2020 do Estado paulista não poderia prevalecer. Ótimo! Quem procurou um advogado certamente deve ter gasto aí 500, 600, 700, R$1.000, não sei qual o advogado que procurou. Essa associação, certamente os advogados seriam remunerados, mas não por esse preço, talvez por muito mais em conta, R$100 para cada associado. Quem não for associado, 700, 800, o mesmo valor lá. Então, ele tem esse direito. Outro ponto que é muito importante, ao ter todas essas dúvidas, poxa, eu vejo, me inseriram em diversos grupos de PCD, né? E eu vejo, aí de repente um publica um vídeo falando uma coisa, outro publica vídeo falando outra coisa, um puxa a sardinha daqui, outro puxa a sardinha de lá, e o público PCD, por não ter o conhecimento jurídico necessário, porque a questão necessita de conhecimento jurídico, a gente está falando de legislação. Então, não sabem quem acreditar. Pô, esse fulano falou isso, fulano falou aquilo, eu confio nesse, eu confio naquele. Ora, havendo uma associação, bastará vocês entrarem em contato via telefone, ou por WhatsApp, ou por e-mail, e falar, olha, o que está acontecendo? A minha situação é a seguinte, eu sou PCD, eu quero comprar um veículo, a minha deficiência é essa, eu tenho ou não direito? Eu tinha isenção de IPVA, foi retirado, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então você vai ter um atendimento personalizado dentro do conforto da sua própria casa. Você vai ter um local onde você vai ter uma informação segura. Isso os associados. Quem não for associado, por óbvio, não poderá se beneficiar disso. Por isso que é muito importante o ingresso de vocês na associação. É de suma importância. E aí a gente vai criar um fortalecimento. A união é muito importante porque o público PCD possui um direito imenso, um direito amparado municipalmente com rodízios, lei de isenção de rodízios, estadual, no caso de isenções de IPVA e ICMS, no âmbito federal, isenção de IPI, no âmbito internacional, a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiências. Isso, o Brasil aderiu a essa convenção, então ele está obrigado a proceder
a inclusão social. Então tudo que ele faz para o público PCD não é nenhum favor. Não há que se confundir com auxílio, bolsa disso, bolsa aquilo. São situações completamente distintas. Então, aquelas bolsas que ele faz pode até ser um incentivo para o povo ajudar, entre aspas, um favor, sei lá como vocês possam entender. Mas com referência ao público PCD, tudo que se faz a um PCD é uma obrigação. Bom, continuando na associação. E aí, vocês podem me perguntar, mas como que se cria uma associação? Primeiro, deve haver uma reunião com pessoas com objetivos comuns. No caso, existe o público PCD, a classe PCD. Precisa ser presencial? Não, pode ser virtual. Eu posso fazer uma reunião daqui de Avaré, numa videoconferência, com pessoas de Porto Alegre, Roraima, Rondônia, Acre, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Sergipe, Ceará, Maranhão, aonde estiver no Brasil um público PCD, uma pessoa PCD que queira participar. Então não haverá necessidade de se locomover e nem essa pessoa terá algum tipo de despesa para formação dessa associação. Terá que se locomover para gastar numerário para isso. Bom, esse grupo ele deve se reunir e proceder a essa criação da associação. Eles têm que elaborar e discutir o projeto do Estatuto Social, porque se fosse uma associação, uma pessoa jurídica que tivesse fins lucrativos, deveria ser um contrato social. Como não tem fins lucrativos, é um estatuto. Nesse estatuto está falando qual o nome, qual é a sede, aonde será, qual a finalidade, qual o objetivo, como é composta a primeira diretoria, quem será o presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, conselho deliberativo, conselho fiscal, de quanto em quanto tempo será feita esse mandato dessa diretoria, durante quanto tempo vai perdurar? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, se haverá o valor de mensalidade, quais são os direitos e deveres do associado, se bem que a lei, o Código Civil, como mostrei para vocês, já traz especificamente o que pode e o que não pode. Bom, de maneira geral, isso aí. Que vocês poderão fazer Assembleia Geral Extraordinária, o que são essas coisas, se a diretoria fizer alguma coisa errada, eu vou ficar à mercê deles? Não, eu posso exercer meu direito. Então vocês têm que, depois deve ser feita uma convocação por edital da Assembleia Geral para a criação, depois de definido o Estatuto. Aí, antes de iniciar essa reunião, tem que haver tem que empossar uma diretoria que vai administrar essa votação para a criação da associação. Então, aberta a assembleia é onde é a reunião dos associados. Então é uma assembleia. Essa assembleia pode ser ordinária, que ela é prevista, ou extraordinária, quando ela é não prevista e necessita de uma situação emergencial que o próprio estatuto regulamentará. E é feita a votação e criada a associação. Então abre-se essa assembleia, lê-se o estatuto e os presentes resolvem se estão de acordo ou não estão de acordo. Se tiver todo mundo de acordo, faz-se uma ata. Ata é um resumo do que aconteceu nessa reunião. Faz-se uma ata, leva-se para o cartório de títulos e documentos, registra esse estatuto e essa ata e faz a inscrição no CNPJ e nasce a associação. Então eu creio que para esse vídeo, de maneira geral, mais simples, diz necessariamente o aspecto da criação, como surge e qual a finalidade. Outros vídeos eu vou explicar então como é a diretoria, que não pode ser qualquer pessoa. No próprio estatuto pode falar, a pessoa não pode ter condenação criminal, não pode ter título protestado, tem que ter idoneidade, tem que ter uma quantidade, tem que ter no mínimo 30, 40 ou 50 anos, se for interessante, e assim sucessivamente. Para que o vídeo não fique prolixo, eu paro por aqui. Mas lembre-se,
o único meio que a gente tem de se reunir e se tornar forte é por intermédio dessa associação, aonde todas as informações ficarão mais fáceis de serem obtidas e o exercício do direito de vocês também muito mais fácil. E não a gente ficar nessa mercê, nesse desespero, será que vai ser votado, será que não vai ser votado, como que eu vou fazer? Qual o advogado que é bom para entrar? Eles, qual que é advogado que não é? Eu entro ou não entro? Eu vou ter que pagar, dá para pedir gratuidade, não dá para pedir gratuidade? Eu tenho que fazer minha isenção de IPVA? Qual o escritório idôneo que dá para fazer isso? Qual um escritório de contabilidade que seria bom? Tudo isso haverá o direcionamento para vocês. Aguardem os demais vídeos que falarão sobre o mesmo tema. Bom, se esse vídeo for útil, por favor, compartilhe. Me sigam nas redes sociais, se inscreva no meu canal, fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima.